continuando a nossa revisão sobre os termos essenciais, agora a gente vai dar uma ênfase ao predicado. A gente já falou sobre o sujeito como um dos nossos termos essenciais, falando agora sobre o predicado é exatamente a parte da minha oração, né? A junção dos termos que completam o sentido do meu sujeito. Tudo aquilo que não for sujeito é predicado. O predicado ele vai se dividir de três formas e eu vou colocar para vocês as que mais caem em prova, que é para a gente poder tentar entender, né? Ó, o predicado possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado, né? Normalmente é um verbo de ação, quando esse predicado é verbal. Professor, como assim um predicado verbal? Um predicado verbal é quando o núcleo, a palavra principal do meu predicado é um verbo. Vocês estão lembrados de núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito não é a palavra mais importante, não é aquela que se eu retirar ela do meu sujeito, ela perde o sentido. Do mesmo jeito vai ser no predicado verbal. Só que no meu predicado verbal, o meu núcleo, a minha palavra mais importante, ou seja, toda a minha oração, ela se rege a partir do verbo. Eu tenho um predicado verbal, ok? Então tem até um exemplo aí para vocês, ó. Os alunos estudam todos os dias para o concurso, ó. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Quem estudam todos os dias para o concurso? Os alunos é o meu sujeito. A partir de estudam todos os dias para o concurso, eu tenho o meu predicado. Professor, eu tenho um verbo de ação ou de ligação? Eu tenho um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. E é só isso que eu quero que você decore. Exatamente. Você vai olhar se é um verbo de ação ou se é um verbo de ligação. O verbo estudar é um verbo de ação. Estudar, jogar, trabalhar, comer, assistir. Se for um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, ou seja, eu tenho um predicado que gira todo o seu sentido em torno do verbo, ok? Já se eu, no caso do predicado nominal, que você está observando, o núcleo do predicado é um nome, ou o qual exerce a função de predicativo do sujeito, né? Ou não, o qual. Como assim, professor? Se no predicado verbal, o meu núcleo, a minha palavra mais importante é um verbo, no meu predicado nominal, não é o verbo que é a minha palavra mais importante. Por quê, professor? Porque esse verbo vai ser um verbo de ligação, ele não vai expressar ação. E a minha palavra mais importante, o meu núcleo, possivelmente vai ser um adjetivo. Pode ser uma outra classe, mas não vai ser um verbo. Olha o exemplo aí para vocês. Ela está cansada. Quem está cansada? Ela é o meu sujeito, né? Assim, está cansada é o meu predicado. Está é um verbo de ação ou ligação? Está não está dizendo da forma como ela está? Está expressando alguma ação? Está não. Se é um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Por quê? Porque a palavra mais importante desse predicado, professor, é cansada. E cansada é a característica de alguém. Então, se eu tenho um verbo de ligação que junta o meu sujeito à característica, eu tenho um predicado nominal que, em outras palavras, cansado é um predicativo do sujeito. Já vai guardando essa dica aí. Professor, o que é um predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é o termo ou a parte da minha oração que dá característica ao meu sujeito, sempre ligado por um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ação, eu já tenho um predicado verbal, já é diferente, certo? E o nosso último caso, ó, predicado verbo nominal, possui dois núcleos, um verbo de ação, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Como assim, professor? No caso do predicado verbo nominal, que é o que menos cai em prova, você vai ter as duas coisas presentes. Ó, olha o exemplo. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então nós temos aqui, estudaram é um verbo de ação, cautelosos. Cautelosos é o que? É uma característica, né? Assim, estudaram cautelosos. Eu tenho aqui um verbo de ação e eu tenho cautelosos como característica do sujeito. Então eu tenho aqui um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo, um verbo de ação e eu tenho um adjetivo dando característica daquele sujeito. Então nesses casos unicamente em que eu tiver um verbo de ação e eu tiver um adjetivo junto dando característica ao meu sujeito, predicado verbo nominal, ok? Vamos mais uma vez resumir a diferença para a gente acabar o vídeo. Predicado verbal, professor, tem que ter verbo de ação. Se teve verbo de ação, o sentido do predicado gira em torno do verbo e eu não tenho predicativo do sujeito, certo? Verbo de ação, predicado verbal. Se eu tenho um verbo de ligação, eu já tenho um predicado nominal. Não é o verbo mais importante, é o nome, é o adjetivo e eu tenho um predicativo do sujeito, parte que dá característica ao meu sujeito. No último caso, predicado verbo nominal, eu tenho as duas coisas presentes quando eu tenho um verbo de ação e eu tenho um adjetivo dando característica.
É isso. Sobre predicado, vocês só vão ter que perceber isso, ok?